União, aliança, coesão, unidade, reunião de forças, de vontades. Os significados do nome desta cidade, ao norte do Piauí, parecem ter influência nos valores do seu filho Antônio José Medeiros, um homem que também traz do berço a coragem e a simplicidade dos vaqueiros da sua terra natal. A minha família, lá em União, meu pai era um comerciante médio. É engraçado, meu pai nunca teve grande propriedade, nunca foi proprietário rural ou latifundiário. Ele trabalhava com comércio, teve um tempo que teve hotel, e ele trabalhava muito com fumo. Todos os vazanteiros da beira do rio Parnaíba, ele, como se dizia antigamente, ele fornecia para esse pessoal com o compromisso de venderem a produção de fumo, já aquele fumo de corda, aqueles rolos de fumo para ele. E a minha mãe, professora, eu gosto de dizer que ela era a professora, porque gostava de ensinar mesmo. Antônio José iniciou muito cedo os estudos no Patronato Maria Narciso, em União. Desde 1947, existia em União um patronato de freiras, as Irmãs do Coração Imaculado de Maria. E essas freiras mantinham não só o antigo ensino primário, como elas tinham o Jardim da Infância. De forma que eu comecei a estudar em 1954, com 4 anos de idade, a fazer o Jardim da Infância. E fiz todo o primário lá no Patronato Maria Narciso com as irmãs. Aos 10 anos de idade, Antônio José entra para o Seminário dos Padres em Teresina. Sua formação do antigo ginásio e científico é complementada no tradicional colégio diocesano. Talvez por influência da minha mãe e lá do colégio, resolvi que queria ser padre. Aí vim para o seminário com 10 anos de idade, completei 11 anos quando estava no seminário. O ingresso na Faculdade de Filosofia abre novas fronteiras do conhecimento, também amplia os horizontes de sua visão política. Eu fiz o vestibular para filosofia. Eu queria fazer para pedagogia, mas não tinha esse curso aqui. Então eu fiz para filosofia, e filosofia era um pouco assim um mundo dos vários conhecimentos. Como não tinha sociologia, era lá que a gente estudava sociologia. Como não tinha pedagogia, era lá que a gente estudava a parte de planejamento, de políticas educacionais. De forma que, embora o curso tenha sido esse, eu já tinha um certo interesse por essa área de ciências sociais e de pedagogia, sobretudo na área de planejamento educacional. O Brasil vivia sob o regime da ditadura militar. Havia cerceamento dos direitos, da liberdade de expressão e forte perseguição política. Antônio José faz a opção pelas causas populares, pelos mais pobres e despossuídos. E por isso é perseguido e preso várias vezes. Na época já tinha a luta armada, porque isso era em 69 e já tinha tido o AI-5 em 68, com repressão até todo aquele movimento que tinha havido dos estudantes intelectuais da igreja e que fechou muito. Foi a época em que, por um lado, houve a luta armada e, por outro lado, houve a repressão braba de tortura e morte de muita gente. Toda vez que a gente ia sair para o interrogatório, eu saí umas 3 vezes, botavam uma venda de borracha na gente e um capuz. Então a gente era interrogado sem ver quem estava interrogando a gente. Mesmo diante de tantas adversidades, Antônio José busca ampliar sua formação humanística e acadêmica. E para isso, precisa deixar o Piauí. Fui para o Rio de Janeiro, levava um cartão de recomendação de Dom Avelar. E lá eu fiz um curso de especialização que se chamava Desenvolvimento e Realidade Brasileira. Foi a minha passagem da filosofia para as ciências sociais.
Aí eu nunca li tanto sobre o Brasil. Eu fiz a seleção para o mestrado em Sociologia no UPERJ. Fui aprovado, fiquei entre os 5 primeiros classificados e ganhei uma bolsa de estudo do CNPq, que me permitia estudar com mais tranquilidade. E aí foi o meu primeiro período de mestrado em Sociologia. Depois do primeiro ano de mestrado, eu, através de amigos que eu conhecia, muita gente da igreja com quem eu tinha convivido, eu fui ser professor de Filosofia e de Sociologia na Universidade de Santa Úrsula. E depois fui ser professor na Universidade do Estado da Guanabara, que naquela época era assim que se chamava, UEG, hoje chama a UERJ. Eu fui professor de Filosofia e de Sociologia da Educação. O conhecimento da realidade exige novas experiências e vivências. Antônio José torna-se cidadão do mundo. Bota a mochila nas costas, pega carona e viaja pelo interior do Brasil, América Latina, até o Canadá. Uma aventura que mudaria sua vida. Era combinando carona e ônibus. Dormia em albergue da juventude, uma coisa muito barata. E cheguei no Canadá, e lá eu encontrei vários exilados brasileiros. Fiquei em Montreal, ou Montreal, como eles chamam lá. Eu dominava mais ou menos o francês, e lá eu fiz, eu ia só passar uns 2 meses lá trabalhando para ganhar mais um dinheiro e ir fazer essa mesma peregrinação na Europa. Mas os amigos insistiram que eu ficasse no Canadá, já tinha aproveitado os créditos, e eu fiz a seleção tanto para a Universidade de Montreal como para a Universidade de Ottawa. E fui aprovado para dar continuidade ao mestrado nas duas. Mas na Universidade de Ottawa eu ganhei uma bolsa, porque tinha uma professora que estava fazendo, casada com um brasileiro, que estava fazendo a sua tese de doutorado sobre Brasília, planejamento urbano, caso de Brasília, e ela precisava de uma pessoa que lesse francês e português para ser o auxiliar de pesquisa dela. Foi assim como eu vivi no Canadá, refiz os créditos, apresentei de novo o projeto, assisti os Jogos Olímpicos de 76 lá no Canadá e voltei para o Piauí para fazer minha tese aqui no final de 76. Para juntar o dinheiro de volta, eu trabalhei 2 meses numa fábrica de radiador. De volta à nossa terra, Antônio José dedica-se à articulação dos movimentos sociais, à militância política e à organização dos trabalhadores, conciliando sua luta com a vida acadêmica. Mas mais precisamente de 81 a 2002, então portanto 21 anos, eu dividi o meu trabalho em 3 frentes. Eu era professor da universidade, fui professor de muita gente, gosto de ser professor, dava minhas aulas, preparava minhas aulas, corrigia os trabalhos que eu passava para os alunos. E sempre tive uma relação muito boa com os alunos, ajudamos o movimento estudantil, pessoal do DCE, e reorganizamos a Associação dos Docentes, nos filiamos à ANDES, que era a Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, de forma que eu participei como esse trabalho sindical da universidade, que hoje tem a nossa sede ainda, da ADUFP. Brigamos por eleição direta para reitor, e assim como eu fui candidato várias vezes no PT só para segurar a bandeira, fui candidato a reitor só para segurar a bandeira também da eleição direta. Mas foi uma experiência muito rica, mas eu dividi esse trabalho com 2 outros trabalhos, com um trabalho de militância política no PT e com um trabalho de assessoria popular. Em 1981, nós organizamos um centro de assessoria chamado CEPAC, Centro Piauiense de Ação Cultural. O CEPAC, nós tínhamos um setor de assessoria ao movimento sindical rural, de assessoria ao movimento sindical urbano, de assessoria a movimentos de bairros, a movimento de mulheres e negros. A resistência não foi em vão, e o Brasil começa a experimentar a abertura política.
Antônio José junta-se a Lula na criação do Partido dos Trabalhadores. Tornam-se amigos. No Piauí, alia-se a outros companheiros para estruturar e fortalecer o PT. A primeira vez que o Lula veio ao Piauí foi em 81. E nós alugamos um ônibus e fizemos uma caravana. Passamos em Barras, passamos em Esperantina, fomos até Parnaíba, aí voltamos, passamos em Campo Maior, depois fomos a Pimenteiras, que era uma base muito forte lá onde trabalhava o padre Sandro também, que quase elegemos o prefeito lá em 82. Não tivemos tão perto como Esperantina e depois fomos a Floriano. Tanta gente a trabalhar, de repente essa clareza pra notar, quem sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser feliz, quero ver chegar, Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cresce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, brilha nossa estrela. E o Lula sempre teve um carinho muito grande pelo PT no Piauí, por mim, pelo Ribamar, porque ele sabia a dificuldade do Estado, o conservadorismo, o controle das elites, e nós conseguimos ter um PT mais forte no Piauí do que em alguns estados. Antônio José coloca-se à disposição do partido, aceitando o desafio de candidaturas que tinham muitas dificuldades. Em 1988, elege-se o primeiro vereador do PT em Teresina, sendo o mais votado. Em 2002, é eleito deputado estadual num momento histórico. O PT chega ao governo do estado com Wellington Dias e muda o destino do Piauí. Em 2006, Antônio José é eleito para a Câmara dos Deputados com mais de 132 mil votos, sendo o segundo deputado federal mais votado no Piauí. Mas novamente coloca-se à disposição do projeto de desenvolvimento do nosso estado e aceita a missão de continuar à frente da Secretaria da Educação, onde seu trabalho constrói um futuro melhor para a nossa gente. Promove a universalização do ensino médio, democratiza a gestão escolar, adota o concurso público em todos os níveis, implanta a escola de tempo integral, estrutura e amplia as mais de 800 escolas estaduais em todo o Piauí, inclusive a rede de escolas técnicas. Valoriza os profissionais da educação e permite o diálogo com os movimentos sociais, entre muitas outras ações que mudam o perfil e o conceito da educação pública estadual. Você é candidato do meu partido. Você é candidato do partido do Luiz Inácio Lula da Silva. Você conhece esse projeto. Você conhece esse projeto. Você fala dele como dando aula de sociologia. Você conhece bem esse estado. Seu trabalho, sua formação e sua história fazem o Partido dos Trabalhadores lhe dar mais uma importante missão: ser pré-candidato ao governo do estado para continuar e ampliar o projeto de mais desenvolvimento.